Nós vamos falar um pouco, aprender um pouco, discutir um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. E essa live não vai ficar gravada. Ela vai subir para o YouTube, mas ela não vai ficar gravada aqui. Então eu digo a você que se interessa por esse assunto, que acompanhe, que fique com a gente, que não desligue até que venhamos a encerrar essa live, que vamos falar hoje sobre o vento impetuoso do Espírito Santo de Deus. Você conhece esse vento? Você conhece o vento poderoso do Espírito de Deus? Você conhece o vento poderoso de Deus, que é o Espírito? Você tem ideia do que esse vento pode fazer em transformação na sua vida, de mudança na tua igreja, de mudança na tua denominação? Chegou o tempo em que precisamos do Espírito Santo para sobreviver, mas chegou também o tempo em que precisamos do Espírito Santo para triunfar. E se você quer viver um avivamento, você não pode produzir isso, você não tem forças para isso, você não tem a autonomia para isso, você não tem o direito para isso. Para você produzir algo sobre o Espírito Santo de Deus, você tem que permitir que o Espírito Santo de Deus faça aquilo que você espera. Então Davi está dizendo ao Senhor: não tire de mim, Senhor, o teu Espírito, não apague de mim, não retire, porque quem serei eu sem o Senhor? Para onde eu irei sem o Senhor? A mesma palavra foi dita por Pedro a Jesus Cristo de Nazaré. Pedro, questionado se queria deixar Jesus, ele disse: para quem? E não para onde, mas para quem? A questão não é o lugar, a questão é quem está nesse lugar. Nós podemos às vezes construir um ambiente lindo, maravilhoso e chamar de igreja, mas isso jamais será uma igreja se não tiver a manifestação do Espírito Santo conduzindo essa igreja. Enquanto não é uma condução direta do Espírito, então não é uma igreja, é um salão, é um ajuntamento de pessoas, como disse Paulo em 1ª carta aos Coríntios, mas não é, de forma nenhuma, uma igreja. Em Ezequiel, a palavra de Deus fala do vale de ossos secos. E ao Senhor soprar sobre aqueles ossos secos, diz a palavra do Senhor, que essa é a ordem que o Senhor deu a Ezequiel. Ele diz: profetiza, vento que vem dos 4 cantos sopra neste lugar. Veja que a obra do Espírito Santo é fundamental para o início de qualquer restauração. Nós vivemos o tempo em que precisamos de restauração. Em Gênesis capítulo 1, o Espírito Santo aparece com essa qualificação de restaurador. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se nós não temos o Espírito Santo, nós não temos a possibilidade da geração da vida naquele momento. O Pai trabalha com o seu poder e sua ordem, o Filho trabalha com a sua palavra, com o Verbo de Deus, como o Verbo de Deus, e o Espírito Santo trabalha como restaurador. É aquele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. É aquele que nos convence dos caminhos errados que estamos trilhando. É Ele, a pessoa divina que fala ao nosso coração. É Ele quem confirma a presença ou a ausência do Pai ou do Filho. É Ele quem está conosco. Nada é feito sem o Espírito Santo em nossas vidas. Não é uma questão de denominação, eu repito, não é uma questão de doutrina da sua igreja, é questão de sobrevivência espiritual. Se você milita no mundo espiritual, você precisa do Espírito Santo. E a palavra de Deus continua dizendo que o Pentecostes acontece em razão do Espírito Santo. Estavam todos aguardando a promessa que disse Jesus: de mim recebereis. O Espírito Santo há de descer sobre vós e vocês receberão poder para vencer o mundo. Nós não podemos vencer sem Jesus. Nós não podemos resistir sem o Senhor. Eu falava ontem na aula que tivemos no encontro maravilhoso que temos tido essas noites, que o Espírito Santo de Deus ausente é uma questão de tempo para que a nossa resistência persista. 500 irmãos ouviram a voz do Senhor dizendo: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo e de poder. Eles deveriam esperar em Jerusalém, e 500 irmãos, segundo a 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, receberam essa ordem. Em 10 dias, a resistência de 380 não houve mais.
sucumbiram. 380 irmãos, sem a presença de Jesus e do Espírito, não resistiram esperar. Nós não conseguiremos esperar caso em nós não haja uma submissão direta ao Espírito e a presença do Espírito nos guiando. Mas quem é o Espírito? O que ele é? O que ele faz? Como posso conhecê-lo? Como posso me relacionar com ele? O Espírito Santo, ele está mais perto de você do que você imagina. O Espírito Santo está mais dentro de você do que você supõe. O Espírito Santo trabalha na sua vida cristã desde o começo dela. Na realidade, foi ele quem te convenceu da justiça, do juízo e do seu pecado. Foi ele quem disse para você que você estava equivocado em alguma questão. Foi ele que revelou a você o seu amor e o amor de Jesus e o amor do Pai. Foi ele e é ele quem explica as Escrituras para você a cada dia. É ele quem trabalha no dia a dia na sua proteção. É o Espírito Santo de Deus. Vocês estão me ouvindo? Meu som está chegando a vocês? Amém? Confirmem para mim, uma mensagem chegou dizendo que eu estou sem som. Então confirme para mim se o som está chegando para você. Coloque aí se o som está bom para você. Enquanto isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Amém? O som está chegando bem para vocês? Amém? Diga para mim que o som está chegando bem. Acione sempre os coraçõezinhos aí, as mensagens, para que eu saiba que o som está chegando. Amém, amém. Atos capítulo 2. O que é o livro de Atos? Senão um livro que relata as decisões do Espírito Santo de Deus. Esse livro não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, mas deveria ser chamado Atos do Espírito Santo de Deus. Porque na realidade tudo que os apóstolos fizeram foi por meio do Espírito Santo de Deus. Tudo que eles realizaram foi por meio do Espírito Santo de Deus. Então o livro de Atos é um livro que relata, que traz todo o relatório da ação do Espírito Santo. Um livro que foi escrito por Lucas, escrito para a defesa de Paulo em Roma, enquanto esse estava preso, acusado de crimes contra o Império Romano. Paulo está preso e Lucas está fazendo uma pesquisa, e nessa pesquisa ele escreve o Evangelho segundo Lucas e ele escreve também o livro de Atos dos Apóstolos. Mas o poder de Deus está tão presente na vida de Lucas e na vida dos apóstolos, que ao mandar as cartas que ele escreve do Evangelho de Lucas, ele envia para o advogado de Paulo em Roma, chamado Teófilo. Então ele começa dizendo: ó excelentíssimo Teófilo. Ele está dizendo que ele está enviando para alguém importante que deve ser honrado. Mas no livro de Atos ele continua dizendo: como te escrevi, ó Teófilo. O que nos leva a crer que a simples carta, o simples relato da experiência com Deus converte Teófilo. E ele se torna de excelentíssimo Teófilo a irmão Teófilo. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele tira pessoas do pedestal e os coloca em pé de igualdade com os santos. Ele tira pessoas da sarjeta e os coloca em pé de igualdade com os grandes. Essa é a obra do Espírito que está acontecendo na minha vida e na sua vida. Nós estamos sendo levados, conduzidos pelo Espírito Santo. É tão linda essa história e é tão lindo esse relato histórico do livro de Atos, que Teófilo está entregue agora à fé, à mesma fé que os apóstolos estão vivendo. E ele está vivendo isso ao defender o apóstolo Paulo. Como é lindo isso, meu querido. Se você der espaço para o Espírito Santo, ele fará uma obra maravilhosa em tua vida. Ele fará algo grande em tua vida. Então, em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo chega para fazer a obra que deve fazer. Chega o momento dele atuar e ser reconhecido, porque em todo momento ele está sempre atuando.
Ele está na criação do mundo, Ele está na escolha e eleição de Jesus, e a unção de Jesus é dada pelo Espírito Santo. Ele está na ressurreição de Jesus. Ele está em todos os momentos. Ele está no céu sondando o coração do Pai. Ele está sondando o coração do Filho. Ele está sondando os nossos corações e levando uma comunicação limpa, sem ruídos, entre nosso coração e a vontade de Deus, entre o nosso coração e o coração do Pai. É esse o nosso amigo que não podemos perder, não podemos nos dar ao luxo de desistir de andar com ele, porque sem ele simplesmente não podemos fazer absolutamente nada. Mas hoje eu vim dizer a você que o Espírito Santo tem seu modo de ação, ele tem a sua multiforma de ação e graça. E o que me incomodou hoje foi dizer aos irmãos que esse Espírito Santo que eu tenho falado tanto e que chamo de meu amigo, não é apenas meu amigo, mas ele é amigo de todo aquele que confessa os seus pecados, se arrepende dos seus caminhos, entrega sua vida ao Senhor e para de pecar. Ele é com todos aqueles que abandonam o pecado por amor a Ele. A palavra do nosso Deus diz: se você confessa os seus pecados e confessa e deixa, o Senhor é fiel e justo para te atender e te recompensar. Ele sabe como te recompensar. Ele sabe qual é o prêmio que deve dar a você. Ele sabe o quanto você é valioso. E o que vale a pena agora a gente entender é que Ele estará recebendo as nossas vidas sempre. Se houver pecado, que haja confissão e haja também o desejo de fugir do pecado. Sabe, queridos, eu tenho 2 filhos. E quando esses filhos eram menores, pequenos, agora já são adultos, eu dizia a eles alguma coisa depois que eles faziam alguma peraltice, desobedeciam de alguma forma. Então, quando eu os corrigia, eles diziam assim: papai, me perdoa. E eu dizia: não é isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir: me perdoa e não vou fazer mais. É isso que Deus espera de você também. Que o Senhor espera que você confesse os seus pecados a Ele e determine no seu coração em não fazer mais, em não caminhar mais em direção ao pecado. Aquele que crê no Senhor, confessa os seus pecados e deixa, diz a palavra, alcança do Senhor a misericórdia. E hoje então quero pontuar a você que o Espírito Santo está com você. Na pior das hipóteses, o Espírito Santo está com você. E na melhor das hipóteses, Ele está em você. Você pode viver essa realidade do Espírito Santo estar habitando dentro de você. E a condição para você sair de uma situação para outra é tão somente receber o Espírito Santo em sua vida e deixar que Ele seja alguém que habite e controle você. Então, o Espírito Santo esteve com muitas pessoas, mas Ele está em poucas pessoas. O Espírito Santo, como diz a palavra de Jesus, aquele que vocês conhecem porque está convosco, habitará também em vós. Essa é a palavra de Jesus. O Espírito Santo não deve ser alguém que apenas nos guia, apenas é a pessoa que está conosco. Ele precisa e quer ser a pessoa que está em nós, dentro de nós, para que Gálatas capítulo 5 funcione em sua vida e o fruto do Espírito venha. Veja, o fruto é do Espírito, então só haverá essa manifestação do fruto se o Espírito estiver dentro de você, então Ele manifestará em você o fruto do Espírito. Vento impetuoso. Esse é o nome que é dado à primeira mega experiência com o Espírito Santo. Porque até o dia de Pentecostes, muitas pessoas tiveram profundas experiências com Deus e com o Espírito Santo. Mas o vento impetuoso transformou algo de particular para coletivo, de individual para coletivo, e aquele espírito que falava apenas com alguns, agora fala com muitos, milhões de milhões, milhares de milhares. Houve uma ampliação da sua ação e poder, e Ele está disposto e disponível a trabalhar em cada coração que se entrega, no teu coração.
Se você anda triste com o Evangelho, se você anda cabisbaixo com o Evangelho, se você anda desesperançoso com o Evangelho, então você está precisando de uma renovação. E essa renovação é feita por meio do Espírito Santo de Deus. É Ele quem renova, é Ele quem restaura, é Ele quem planta alegria no nosso coração de novo, é Ele quem nos faz viver o primeiro amor de novo. É essa palavra que Jesus dá à igreja de Éfeso, que é uma igreja extremamente abençoada. Você pode estar numa igreja extremamente abençoada, mas se falta o Espírito Santo no controle, fica faltando algo para que a igreja seja especial. Você entende isso? A igreja, ela é um mecanismo, um organismo vivo, e ela tem mecanismos para desativar as obras de Satanás, desativar o inferno. Ela tem autoridade, o Espírito Santo deu a essa igreja autoridade para desfazer as obras das trevas. Contudo, há coisas que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. E hoje a minha pergunta a você é: você conhece o vento impetuoso? Você sabe distinguir a presença de Deus? Porque o que o Espírito Santo de Deus faz é exatamente nos conectar à sua vontade. Então nós sabemos quando Jesus está presente, quando Jesus não está presente. Sabemos quando estamos apenas praticando religião, quando estamos apenas questionando, fazendo questionamentos humanos, quando estamos apenas trabalhando dentro da dimensão humana. Nós sabemos quando essas coisas acontecem na igreja, porque o Espírito Santo de Deus informa aos seus servos. E a quem, pastor? Aos profetas? Não, a todos os seus servos. Joel nos diz, a profecia do profeta Joel nos aponta essa verdade. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nem todos terão dons, mas toda a carne terá uma presença do Espírito. É promessa do Espírito Santo, é promessa de Deus, é promessa de Jesus. O Espírito Santo atua em todos, e Ele está em comum atuação em todos, mas ainda busca pessoas que abram seu coração para Ele entrar, e não está fora, mas está dentro. Você precisa se transformar em um templo do Espírito Santo. Você precisa se conectar com o Espírito Santo de Deus. Você precisa entender o Espírito Santo. E é muito comum a gente perceber quando o Espírito Santo está presente e quando ele não está. E nós percebemos quando Jesus está e quando ele não está. Eu me lembro de uma situação que vivi e quero compartilhar com vocês nessa manhã. Eu estive em um encontro de uma igreja. E essa igreja tinha algumas congregações, então havia ali um grupo bem grande de pessoas. E começou aqueles cultos que parecem existir mais para apresentar a grandeza das pessoas do que para apresentar a grandeza de Deus. Aqueles cultos onde as pessoas querem apresentar o que têm de talento e apresentar o que são em número, mas dificilmente estão interessados em mostrar o que são em Cristo. E eu estive nesse encontro de igrejas e eu pude perceber aquele momento em que Jesus não vai. Sabe? Aquele momento em que você está ali e sabe que Jesus não foi. Ele simplesmente não foi. E você sabe disso, você percebe isso. E naquele encontro, então todas as congregações apresentavam o seu show particular. Toda congregação cantava sua canção. Então veja, a cada grupo de igreja, eles cantavam a mesma canção, e aí a gente começa a perceber que eles não estão interessados em adoração, mas eles estão interessados em mostrar as suas qualidades musicais. É como se alguém dissesse: veja como eu toco melhor do que o fulano, veja como a minha congregação é mais assídua ao louvor do que a outra congregação. E naquele meio daquele momento ali, é um pouco estranho e demorado, o som da igreja queimou ou parou por alguns instantes. Alguma coisa deu errado no som da igreja. Ao meu lado havia um diácono e ele disse para mim: pastor, o diabo é astuto. E eu disse para ele: filho, pode não ser o diácono, não ser o diabo. Filho, pode não ser Satanás. E aquele irmão virou para mim e disse: será, pastor? E eu disse: você está gostando do que está acontecendo? E ele disse: não. E eu disse:
imagine o que Deus está sentindo nesse momento. Porque há uma competição dentro da igreja, onde as pessoas começam a mostrar os seus talentos e querer apresentar coisas. Então eu disse a ele, pode não ter sido o diabo que cancelou esse som, mas Deus. Então aquele homem parou, refletiu alguns instantes e disse, faz sentido, faz sentido. Às vezes o Senhor, chamado Espírito Santo, que deveria controlar os nossos cultos, ele se volta contra os nossos cultos. Isso está presente em Isaías, como também está presente em Malaquias capítulo 2, onde o Senhor diz, você não propõe dar honra ao meu nome, então eu amaldiçoarei as suas bênçãos, rejeitarei os seus sacrifícios. Essa é uma palavra do Senhor para um povo que não dá honra ao nome dele. E em muitos cultos que eu e você participamos, não é Deus, senão o Espírito Santo, que age para desfazer aquela obra estranha, aquele fogo complexo e estranho que aparece no altar da igreja. Cuidado, querido, não se brinca com o vento impetuoso de Deus. Não se brinca com o vento poderoso de Deus. E o nosso texto é Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo de número 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, o Senhor é que determina a hora de agir, não é você. Sabe, eu vejo pessoas querendo controlar o Espírito Santo e querendo determinar a hora dele agir, e algumas pessoas dizem, ele vai agir agora, ele vai fazer agora, ele vai realizar agora. Se isso não é uma revelação dada a esse homem ou mulher, isso é uma tentativa de manipulação do Espírito, e ele simplesmente não obedece isso. O Senhor, Espírito Santo, não respeita ordens humanas. Escreva isso. O Senhor, Espírito Santo, não recebe ordens humanas e nem as respeita. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, de repente, veio do céu um som como um vento impetuoso. Atos 2, 1. Veio do céu um som como um vento impetuoso. Versículo 2. Eu quero que você perceba que o autor do livro, ele não está dizendo outra coisa senão uma expressão aproximada daquilo que está acontecendo. Porque ele diz como. E essa palavra, ela é uma palavra que coloca uma distância entre o que ele está vendo e aquilo que ele está dizendo e relatando. Foi ouvido um som, entrou um vento como um vento impetuoso. Era um som, eles estavam ouvindo o som de um vento muito forte. E ele diz, como de um vento impetuoso. O que é um vento impetuoso? Se você não sabe, é um vento que acompanha as tempestades. É um vento que acompanha os furacões. É um vento que acompanha os ciclones. É um vento destruidor. É um vento poderoso que não pode ser detido. É um vento que nós às vezes olhamos para a TV e acompanhamos principalmente nos Estados Unidos da América, ventos que levam catástrofe para dentro das cidades, formam nos céus um redemoinho de vento que sai tomando tudo. Este vento é chamado de vento impetuoso. O vento impetuoso é um vento forte e poderoso. É um vento incontrolável, é um vento que não tem como você deter. Ele é maior do que sua força, ele é maior do que o seu poder, ele é maior do que sua tecnologia, ele é maior do que tudo. Você não consegue deter um vento impetuoso. Mas veja, os irmãos estão ouvindo o som de um vento como um vento impetuoso. O que o autor está fazendo é o que a teologia chama de antropomorfismo. Atribuímos formas humanas para explicar as coisas espirituais. E para explicar esse momento espiritual, o autor reduz a palavra a vento impetuoso, a vento de um ciclone, ao vento de uma tempestade. Mas ele está dizendo, é mais do que isso. É mais do que isso.
E eu estou apenas dizendo para vocês que é como isso, mas é mais do que isso, é vento impetuoso do céu. E eu espero que você entenda o que Deus está dizendo, porque o vento impetuoso é incontrolável. O vento impetuoso é algo que age por si e não depende de outro, e não espera outro, e não pode ser detido por outro. O som era de uma grande tempestade incontrolável. Este era o som do Pentecostes. E então o autor diz, como de um vento impetuoso, e esse som encheu toda a casa. Então o som reverberou, como a gente diz, reverberou, ele virou um barulho incontido. Ele entrou dentro da casa e aquela casa se transformou no próprio ciclone de ventos, na própria tempestade de ventos divinos. E ali todos caíram em temor profundo, porque ninguém pode receber algo de Deus sem temor. O temor é o princípio da sabedoria e o princípio da misericórdia de Deus. O Senhor inicia sua obra quando há temor nos corações. Sem temor, não espere ver a obra de Deus na sua vida. Tema o Senhor, tema o que Ele te dá. E aí a falta de temor nos leva a muitos perigos. Quantos pastores estão buscando transferência de autoridade e poder de outras pessoas? Não há transferência de autoridade e poder, porque não se pode dar o que não é seu. Quando recebemos algo chamado unção, que significa escolha, unção nada mais é do que escolha, e alguém sobre a unção de Deus está sendo escolhido por Deus para agir com o vento impetuoso. Então, ele se torna alguém escolhido para demonstrar o poder do Espírito. Veja, mas ninguém pode transferir isso para outra pessoa, porque ninguém é dono disso. O vento é incontrolável, o Espírito não tem algemas, o Espírito não é subserviente de Deus o Pai, o Espírito não é subserviente de Deus o Filho, o Espírito não é subserviente da igreja. Ele é Senhor da igreja, Ele é comandante da igreja, Ele é controlador da igreja. Você entende isso, querido? Então o vento impetuoso é algo que não se pode controlar. Eu quero ler com você a experiência vivida por Elias, quando este vai chorar aos pés do Senhor no monte. Então diz a palavra do Senhor que Elias é levado ao monte Horebe. O monte Horebe é também referência do monte Sinai. Então ele vai ao monte conhecido como Monte de Deus. O monte Horebe é conhecido como Monte de Deus. Ali Elias é levado pelo próprio Deus. E no versículo 9 nos diz que ele entrou em uma caverna e passou a noite. E veio a palavra do Senhor e disse: "Que você faz aqui, Elias?" E ele respondeu: "Eu tenho sido zeloso." 1 Reis 19, no versículo 10. "Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só." O que Elias está fazendo é apresentando um queixume profético. Ele está dizendo: Senhor, é difícil lutar sozinho. Porque ele está dizendo: os seus profetas foram mortos. Ele está dizendo: os que estão em Israel não obedecem tua voz. Eu estou sozinho. Sabe, querido, essa sensação de estar sozinho é o que nos derruba, é o que acaba conosco, é o que nos leva para o lugar de lamentação espiritual, é o que nos coloca em lamentação diante de Deus, a circunstância, a sensação de solidão espiritual. Eu quero te dizer algumas verdades sobre a solidão espiritual. Primeiro, aos pastores eu quero dizer: é necessário que você seja só. Eu vou repetir: é necessário que você seja só. Ministério pastoral não é compartilhado com esposa e nem com filhos.
O pastor é um ministro que precisa estar só. Ele precisa estar só para viver as experiências com Deus. Ele precisa viver só. Sabe, querido, não se sinta menosprezado ou abandonado por Deus porque você está só. Porque a solidão de um pastor, a solidão de um obreiro, ela é fundamental para gerar relacionamento com Deus. Então nós, quando aceitamos a solidão profética, nós estamos entrando na dependência de Deus. Um pastor precisa estar só, precisa andar só, precisa pastorear só, precisa guiar a igreja só e entender que essa solidão só pode ser suprida pelo Espírito Santo de Deus. Não se sinta só, pastor. Você não está só na qualidade de andar sozinho, você está na companhia de Deus. E quando andamos sós, sem companhia de pessoas, sem apoio de pessoas, o Senhor se torna o nosso apoio. E é isso que Ele quer te ensinar. Ele é o teu apoio. Então o que Elias está dizendo é: Senhor, eu estou só. E quando ele cai em si, ele se sente pequeno, insignificante, incapaz, impotente. Mas então o Senhor mostra para ele que ele não está só. Agora veja o que o Senhor vai dizer. Ele respondeu isso, e no versículo de número 11, disse o Senhor Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e o grande vento forte fendia os montes, despedaçava a penha diante do Senhor. Porém o Senhor dizia: não estou nesse vento. Veja, o Senhor colocou o profeta na porta da caverna, e ele permitiu que um vento poderoso passasse, que separasse pedras de pedras, que quebrasse pedras. É uma tempestade, é um vento ciclone, é um vento tempestuoso, é um vento poderoso. E o Senhor diz: Elias, Elias, entenda, esse vento é para desfazer coisas, esse vento é para colocar temor nas pessoas, esse vento é para levar as pessoas ao temor da minha palavra, mas eu não relaciono com você nesse vento. E eu quero que você entenda isso. Nosso Deus não se relaciona conosco num vento impetuoso. Ele se relaciona conosco, como diz a palavra do Senhor. Versículo 12. Depois veio o terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. O Senhor não se relaciona conosco em obras pesadas. Ele não quer imprimir medo em nós. Mas então ele diz: pondo-se à porta da caverna, disse o Senhor, que veio um vento suave e tranquilo. No versículo de número 12, um vento suave e tranquilo. E o Senhor então disse: eu estou nisso. Eu quero que você entenda, Deus tem poder para esmiuçar teu inimigo. Ele tem autoridade para mandar um vento que quebrar todas as muralhas do teu inimigo. Ele tem esse poder, mas ele se relaciona com amor e mansidão. Ele não se relaciona com quebrar, destruir, fazer estardalhaços. Ele não é Deus de fazer barulho, ele é Deus de agir em silêncio. Então, pastores, ovelhas, irmãos e irmãs que estão comigo, o silêncio de Deus pode ser mais significativo do que o barulho de Deus. O vento entrou no dia de Pentecostes e o som era impetuoso, era um som incontrolável, mas eles ouviram esse som. E de repente, o Espírito Santo veio sobre eles e colocou uma visão mais tranquila diante deles. Línguas de fogo sobre suas cabeças, para mostrar que estavam cheios do Espírito. O Espírito Santo é simbolizado na Bíblia como azeite. E o azeite é uma das coisas que usavam para acender lamparinas. Então, a maneira que Deus usa para mostrar às pessoas que eles estão cheios do Espírito é colocando uma visão diante deles de que a chama está acesa. É como se o Senhor estivesse dizendo: vocês são como recipientes de Deus e eu estou acendendo vocês porque enchi vocês do azeite de Deus, que é o Espírito Santo de Deus.
a visão é mais tranquila. O Senhor é apaziguador. Ele não é Deus de confusão, de contendas, de barulho, de estrondo. Ele é Deus de silêncio. O vento impetuoso mostra para dizer que você não pode controlar o espírito, mas logo ele se mostra passivo, amigo, parceiro de cada um de nós. Assim foi com o profeta Elias, e o Senhor disse para ele: olha, Elias, eu estou nessa brisa suave. Então o Senhor revela a Elias algo que ele não esperava: você não está só. E eu quero dizer para você, pastor, você não está só. Você nunca esteve só. Você não está só. Você está acompanhado da pessoa mais tranquila e poderosa entre todos nós. Você está acompanhado do Espírito Santo de Deus. Ele em você é razão de vitória, é motivo para a derrota do inimigo. Você e Deus são maioria, não precisa mais. Mas se você clama por mais, o Senhor levanta pessoas para estar ao teu lado. E você nunca estará só na dependência de pessoas também. Mas o Senhor quer que você conheça o outro lado dessa experiência. E o outro lado dessa experiência é confiar no silêncio de Deus. Confiar no silêncio. Entrou um vento como um impetuoso, encheu toda a casa, e apareceram línguas distribuídas sobre eles, como que de fogo. E mais uma vez o autor está dizendo, não era isso, mas se parecia muito com fogo sobre eles. E todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito concedia que falassem. Isso é lindo. Isso é Deus capacitando pessoas para conquistarem o mundo que Ele diz que conquistariam. O Espírito Santo dá o primeiro sinal de sua chegada. Coloca na boca dos medrosos o poder do Evangelho. E eles começam a falar a grandeza de Deus. Este é o primeiro sinal de que o Senhor está presente. Não foi o vento impetuoso. O vento impetuoso foi para mostrar que Deus não tem controles humanos que consigam controlá-lo. Mas ele vem sobre aquele bálsamo poderoso e sobre o controle da língua daqueles irmãos, fazendo com que eles pregassem. Então veja, a presença do Espírito nos capacita a falar de Deus. Ninguém que fala de Deus com qualidade fala sem o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Não é, como eu já disse, uma questão denominacional, é uma questão de sobrevivência. Você precisa dele. E agora, nos últimos dias da igreja na terra, que podem perdurar ainda por mais tempo, por décadas, está no controle do Senhor, mas os últimos dias de você aqui na terra, eu aqui na terra, estamos vivendo uma contagem regressiva para o encontro com Deus. O nosso aniversário é desaniversário. Estamos vivendo uma contagem regressiva para o nosso encontro com o Senhor. E nesse encontro com o Senhor, você terá que prestar contas do que fez. E o que o Senhor quer que você entenda é que você deve fazer só pelo Espírito de Deus. A obra do Senhor é feita pelo Espírito de Deus. A obra de Deus é feita por Ele. E Ele disse exatamente essa promessa na boca de João Batista. O Senhor que vem após mim é mais poderoso do que eu, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Duas coisas distintas, mas que apontam para uma necessidade comum. Precisamos do Espírito Santo de Deus. Você e eu precisamos do Espírito Santo. Quem é o vento impetuoso? O vento impetuoso é o poder sobrenatural do Espírito de Deus agindo e reagindo no mundo natural. O que é o vento impetuoso? O vento impetuoso é o poder que agiu no Velho Testamento, no Novo Testamento e agora quer agir aqui na minha vida e na sua vida. O que é o vento impetuoso? Ele é o poder manifesto, sensível àqueles que servem a Deus. Querido, este vento impetuoso tem nome.
e ele se chama Espírito Santo de Deus. Ele quer ser teu amigo e ele quer conviver com você. Ele quer entrar na tua casa, ele quer mudar a tua história. Existem tantos crentes vivendo com Deus sem a renovação do Espírito, vivendo dificultosamente, dolorosamente, porque aqueles que vivem o Evangelho sem o poder do Espírito vivem algo muito difícil de viver. Vivem algo muito pesado para suas vidas. Aqueles que precisam vencer cada dia um leão e um urso, precisam vencer um gigante a cada dia, precisam entender que sem a unção do Espírito Santo você não vai a lugar nenhum. O vento impetuoso é o Deus que te chama para receber autoridade, poder e graça. O vento impetuoso é o Deus que te chama para te dar poder dunamin, o poder dinamite, o poder do Espírito Santo de Deus. O vento impetuoso sopra onde quer. E ele quer que você deseje esse sopro na tua vida. Então, meu amado, minha amada, você viverá derrotas enquanto não entender a necessidade do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus por você. Eu quero que você entenda que o primeiro amor não resistirá muito tempo sem Deus. Ele é que tem que regar isso e manter isso vivo. Eu quero dizer para você que dons ou ministérios não sobrevivem muito tempo sem o Espírito Santo. Ministérios pastorais acabam sem o Espírito Santo. Eu quero orar por você, para que o Senhor nosso Deus visite você aí onde você